Queridos, a paz, amém? A paz do Senhor Jesus, amém. Como é que você está hoje aí? Tudo bem mesmo? Quem está muito bem, levante as mãos. Quem está mais ou menos? E quem não está bem? Tem alguém que não está bem aí? Graças a Deus não, né? Aquele que está em Cristo é suprido em todas as áreas. Se você está em Cristo, com certeza você é uma pessoa abençoada, tem desfrutado das bênçãos do Senhor. E a sua família, como está? A sua casa? Vai tudo bem? Se não vai, fale igual a sunamita, vai tudo bem. Amém? Você crê que Deus está cuidando da sua casa, da sua família? Amém. Então, queridos, abra a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Josué 24, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a Deus estranho, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolheste ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunha. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué,
concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Você pode falar com Deus neste momento? Você pode falar com o Senhor? Para que Ele fale ao seu coração? Deus eterno, em nome de Jesus, mais uma vez nós elevamos nossos pensamentos a Ti e Te agradecemos pela Tua palavra lida neste momento. A Tua palavra é santa, a Tua palavra é pura, a Tua palavra fala ao coração da Tua igreja. Pai, nessa hora pedimos a Ti que Teu Santo Espírito, que habita em cada coração daqueles que estão rendidos a Jesus, que o Teu Espírito possa falar profundamente em cada coração, que cada vida seja edificada pelo poder que há nesta palavra. Isso nós pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, Josué, todos nós conhecemos a história dele. Josué, servo do Senhor, sucessor de Moisés, que recebeu uma incumbência de conduzir o povo de Deus até a Canaã, até a terra prometida. E por Josué ter ouvido a palavra do Senhor, foi fiel à palavra do Senhor e chegou ao destino que Deus tinha proposto para com ele e para com o povo de Israel. E no final do seu ministério, ele está conversando com o povo, está relembrando o povo as maravilhas do Senhor. E ao lembrar das maravilhas do Senhor, ele convoca o povo novamente a reafirmar a aliança deles com Deus. Então Josué faz a pergunta clássica que a gente sempre repete aqui na igreja, essa afirmação de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você é capaz de citar esta frase com fé no seu coração, profeticamente, em nome de Jesus, que você e a sua casa servirá ao Senhor? Você crê nisso? Se você crê nisso, fale, professe, coloque para fora aquilo que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que o coração fala daquilo que está cheio o coração. Se seu coração está cheio de fé, nesta hora você repita: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar alto isso? Declare de novo. Mais uma vez. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, isso é tremendo, hein? Não sei se você percebe, mas você abalou estruturas nos ares. Porque quando o crente fala no nome do Senhor Jesus, irmãos, há um movimento nos céus a seu favor, porque é a palavra de Deus que está sendo proferida pelos servos dele. E todos nós, irmãos, sabemos que família é projeto de Deus, sim ou não? Quantos creem de fato que a família é um projeto de Deus? Amém. Nós temos convicção de que família é projeto de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher e formou a primeira família. Então, se você crê na Bíblia, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você crê no Deus da Bíblia, você precisa acreditar, ter a convicção, a certeza que família é projeto de Deus. E por ser projeto de Deus, irmãos, é algo que vai dar certo, sim ou não?
Você crê que é algo que vai dar certo? É um projeto para dar certo, porque é projeto de Deus. É plano de Deus. Se é plano de Deus, tem que dar certo. Da parte de Deus está tudo certo. A questão é eu e você entender os princípios dele para que dê certo em nossa vida também. Então, creia que a família é projeto de Deus. E lá em Gênesis diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os formou, fez. E dali surgiu a primeira família. Só que quando nós olhamos para a atualidade, a gente percebe que o nosso adversário tem investido pesado para destruir as famílias. O nosso adversário, ele não faz nada além do que matar, roubar e destruir. Ele quer tirar a alegria do seu lar, ele quer tirar a paz da sua casa, ele quer trazer discórdia, ele quer trazer tribulação, ele quer trazer doença, ele quer trazer desgraça, ele quer frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas família é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, tem que dar certo na sua vida, no nome de Jesus. É projeto de Deus, é projeto para dar certo. Então a gente olha este mundo e a gente começa a perceber que há uma militância, hostes infernais, demônios operando em nossos dias para destruir as famílias. Só que esses demônios, irmãos, eles usam pessoas, usam homens, usam mulheres como instrumento para que famílias sejam desestruturadas, famílias sejam quebradas, famílias sejam desfeitas. E se nós, como igreja do Senhor, não estivermos atentos, se abrirmos brechas, pode ser que Ele tente investir contra a sua casa, contra a sua família. E nós vemos, irmãos, pelas estatísticas que hoje o índice de divórcio está em alta. Só que infelizmente não está em alta apenas entre aqueles que não conhecem Jesus, mas muitos que congregam nas nossas igrejas hoje têm tido suas famílias destruídas. Hoje nós vemos famílias em crise, onde o marido e a mulher não se entendem, onde os pais e os filhos não se entendem, e tem gerado ansiedade e depressão em muitas famílias. Hoje, pela modernidade e pelas ideologias presentes deste século, novas configurações de famílias não pautadas na palavra de Deus vem crescendo estatisticamente nesta geração, onde a mídia, a política, a educação e tantas outras instituições, órgãos e até mesmo ministérios de justiça estão trabalhando ativamente para essa nova maneira, essa nova configuração de família. Mas o projeto de Deus é que o homem deixe o seu pai e sua mãe, una a sua mulher, e os dois tornem-se uma só carne. Quando Deus criou o homem, e depois Ele criou a mulher, como é que foi isso? Como a Bíblia revela para mim e para você? A Bíblia vai dizer que Deus fez Adão cair no profundo sono, e tira uma das costelas de Adão, e daquela costela ele forma Eva, forma a mulher e apresenta Adão. Ou seja, Eva, na verdade, era uma parte de Adão que Deus edificou a mulher. Se Deus tirou um pedacinho de Adão para formar Eva, ele estava incompleto, mas quando
Eva foi formada e Deus trouxe até Adão. Eles se tornam uma unidade. Assim é um casal. Segundo a ótica divina, tornarão os dois uma só carne, uma unidade. Algo indivisível. Algo projetado para dar certo. Algo que nos moldes de Deus é que aquele que Deus ajuntou, não separe o homem. Este é o projeto de Deus. Além desses problemas, irmãos, nós temos percebido que muitas famílias têm sido atacadas pelos vícios, seja drogas, bebida alcoólica e outros vícios. Muitos lares viraram um palco de MMA, né? Onde o marido dá voadora na esposa, e a esposa dá marmiloque no marido, e parece aquelas lutas de MMA. Isso está fora do propósito divino, porque Deus, quando instituiu a família, neste projeto de Deus é que o homem ame sua esposa ame o marido. Mas o inimigo tem entrado em muitos lares com violência. Às vezes a violência não chega a ser uma violência física, mas são violências verbais, onde a palavra fere, destrói, maltrata, e a pessoa fica ferida internamente, e dali para frente fica doente, com hipertensão e tantas outras doenças. Alguns lares, infelizmente, têm entrado a pornografia, sexo fora do casamento, e são coisas que estão fora dos padrões divinos. Então, queridos, quando nós olhamos este contexto de mundo, as pessoas que estão lá fora, elas acham essas coisas normais. Elas falam que isso tem nada a ver, que elas podem decidir casar e descasar quantas vezes elas quiserem. Essa semana eu estava atendendo uma senhora, ela falou: estou separada, mas acho que estou certa, quem não quer ficar junto, que se separe e pronto, acabou. É assim que o mundo pensa. Mas este pensamento não é pensamento dos servos de Deus. Este pensamento não é um pensamento daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, em nome de Jesus, a igreja do Senhor precisa estar atenta para lutar contra essas investidas do mal. E esta luta, irmãos, nós sabemos que não é uma luta física, mas é uma luta espiritual. Nosso adversário está lutando, mas nós, como igreja do Senhor, precisamos estar preparados, revestidos, com as nossas armaduras, armados até os dentes, para enfrentar o nosso adversário. Josué, no final do seu ministério, irmãos, ele começa a lembrar ao povo de Deus que Deus tirou Abraão de uma terra onde eles adoravam outros deuses. Começa a lembrar o povo assim: olha, nosso povo começou, a história do nosso povo começou lá com Abraão. Habitava numa terra e servia a outros deuses, mas Deus um dia chamou Abraão e falou para Abraão que a partir dele a bênção do Senhor estaria sobre as famílias. Todas as famílias seriam abençoadas a partir dele. Só que isso não foi de um dia para o outro. Abraão peregrinou de um lado para o outro, seguindo os propósitos divinos. Depois veio Isaac, depois veio Jacó. E Jacó foi para o Egito, e a palavra diz que ele ficou lá 430 anos. Então já não era mais uma família. Olha só como é que é o projeto de Deus. Começou com Abraão, e eles vão para o Egito, e ali no Egito o povo vai se multiplicando, que ultrapassou milhões de pessoas. Aproximadamente 2 milhões de pessoas habitando no Egito. E nós conhecemos a história que o povo foi crescendo ali. O presidente, o faraó, no caso do Egito, percebendo que o povo estava crescendo,
ficou com medo daquele povo, falou assim: olha, pode ser que um dia este povo venha dominar a gente, vamos colocar trabalho forçado, vamos tirar as coisas boas que eles têm, vamos colocar eles para servir a gente, vamos colocar eles para trabalhar forçado, vamos pressionar, vamos matar os meninos que nascerem, a gente não pode deixar este povo prevalecer, não podemos deixar este povo crescer. E começou a humilhar o povo de Deus. Aí os irmãos conhecem a história, aí Deus levanta Moisés com o braço forte. Moisés vem como libertador, é usado por Deus para libertar o povo do Egito. Então Deus realiza sinais e maravilhas, Deus vem com as 10 pragas, eles abrem o mar vermelho, então eles saem e vão para o deserto. Passaram 430 anos, sem contar a história de Abraão, Isaac e Jacó, então já tem aí quase 500 anos, né, Anderson? Mais ou menos, né? Aí eles vão para o deserto, e no deserto passam mais 40 anos. Aí, irmão. Mas quando chegaram no Egito, era apenas uma família. Mas agora, no deserto, uma nação está sendo gerada. Uma nação que vai levar o nome do Deus Todo-Poderoso. Queridos, o inimigo sabe que se destruir a família, que é a primeira instituição, ele destrói todas as outras instituições. Por isso ele tem o objetivo de perverter as famílias, por isso ele tem o objetivo de tornar as famílias enfraquecidas, porque assim ele consegue enfraquecer uma nação, assim ele consegue enfraquecer a sociedade, assim ele consegue destruir a humanidade. Por isso precisamos preservar as famílias. Precisamos lutar pela preservação de nossas famílias. 40 anos ali no deserto. Moisés morre e vem Josué, dando continuidade ao ministério de Moisés. E ele tem o objetivo de conquistar a terra. Só que, queridos, a terra que eles iam conquistar eram terras habitadas por outros povos, e eram povos poderosos, eram povos armados. Alguns povos, havia até gigantes. Quando os espias foram lá, falaram assim: olha, tem gigantes naquela terra, e muitas pessoas ficaram amedrontadas, não quiseram ir até lá, mas Josué e Caleb falaram: não, nós vamos, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor é conosco, o Senhor estará ao nosso lado. E eles foram, irmãos. Josué assumiu aquela missão, uma missão difícil, dar continuidade ao ministério de Moisés. Não foi algo fácil, mas quando ele é chamado por Deus, Deus fala: olha, meu filho, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como ele foi bem sucedido, você vai ser bem sucedido. Estarei com você em todo o tempo. Onde pisar a planta do seu pé será vosso. Apenas mantenha a minha palavra em sua boca, e nela medita dia e noite. Eu serei contigo, eu vou te dar a vitória, mas para que a vitória chegue, a minha palavra precisa estar em sua boca. Então, irmãos, se você deseja preservar sua família, entenda isso. A palavra de Deus precisa estar em sua boca, assim como Deus falou com Josué. Josué 1:8. Se você quiser conferir aí na palavra. Diz assim, olha: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. E Deus fala para ele: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
A palavra de Deus precisava estar na boca dele. Por que na boca? Para que ele pudesse proferir aquilo que Deus tinha revelado para ele. E a palavra de Deus, irmãos, precisa estar na sua boca, para defender a sua família. Quando alguém fala, olha, vou me divorciar, você fala, olha, a palavra de Deus diz que Deus não se agrada do divórcio. Quando no seu coração vir uma palavra contra a vida da sua família, a saúde da sua família, você vai lembrar do que a palavra de Deus diz. Você vai falar, olha, eu não vejo solução para o meu problema, mas a palavra de Deus diz que a minha família é abençoada. Ah, mas tem acontecido isto, tem acontecido aquilo outro, meu marido é assim, minha esposa é assado, mas a palavra de Deus diz, assuma a palavra de Deus, irmãos. A gente tem aprendido que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra, mas também eu preciso declarar. A Bíblia diz, criei, por isso falei. Os irmãos estão dando com uma camisa direta aqui, né? Criei, por isso falei. Se você crê no que está escrito, você vai falar, olha, a palavra diz isso, não estou vendo ainda com meus olhos, mas a palavra diz. E é isso que eu creio. De repente os sintomas vão permanecer por algum tempo, mas continue declarando, o meu Redentor vive, o meu Senhor falou, Ele não mente, Ele não é homem para mentir, o que Ele falou é certo, embora eu nem entenda direito o que Ele falou, mas está escrito, se está escrito eu creio, e aí vai gerando fé no seu coração, e você vai encontrando força interior para você enfrentar as adversidades, irmãos. A palavra de Deus precisa estar em nossos lábios. Não apenas ouvir, entrar por um ouvido, sair pelo outro. Não permita que o adversário roube as palavras que Deus tem semeado no seu coração. Na parábola do semeador, a primeira semente diz que a semente, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E o que aconteceu? Veio a ave do céu e comeu. Algumas pessoas têm recebido a palavra de Deus, mas essa palavra tem sido roubada pelo inimigo. Não permita que ela seja roubada, porque você precisa compreender o que a palavra de Deus diz. Não permita que ele roube as promessas que Deus tem para a sua vida. Não permita. Não abra mão do que Deus tem dito para você. Então Josué, para ter chegado ao final do seu ministério, o segredo do sucesso dele naquela jornada, de ter chegado ao destino que Deus tinha colocado diante dele, é que ele obedeceu à voz do Senhor, aquilo que Deus revelou para ele, ele abraçou, e agora ele está lembrando o povo as mesmas palavras, olha, se vocês quiserem continuar vencendo os inimigos, se vocês quiserem prosperar, se vocês quiserem continuar vivendo uma vida de bênção, faça o que eu fiz, ouça a palavra, medite nela dia e noite, fale esta palavra todos os dias. Porque se a gente prestar atenção na história do povo de Deus, depois que Josué faleceu, e os anciãos de Israel que conheceram Josué faleceram, o povo se desviou da presença de Deus, porque eles esqueceram a palavra de Deus, eles deixaram de buscar o Senhor. Você quer ter uma família forte e abençoada? Não deixe de buscar o Senhor. Coloque o Senhor no devido lugar. Coloque o Senhor no centro da sua família. Uma outra coisa que Josué fez para ser bem-sucedido nesta batalha, neste empreendimento, nas conquistas, na conquista de Canaã, é que antes de sair para as batalhas, ele convocou o povo e falou assim, olha, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor
maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. A palavra de Deus nos lava, nos limpa, nos purifica. Jesus falou assim: vocês estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado, pela palavra que eu vos tenho falado. E a palavra de Deus também é um instrumento santificador. E nós sabemos que sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação não tem como ver o manifestar de Deus no nosso meio. Não tem como ver o manifestar de Deus no meio da nossa família. Então é necessário que eu e você tire, arranque aquelas coisas que não pertencem ao Senhor, de nossas casas, de nossas famílias. Muitas vezes é necessário até abandonar pensamentos que nós temos, que vai na contramão da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a bússola para nós, bússola para as nossas famílias, bússola para o relacionamento conjugal, bússola para a criação dos filhos, bússola para que os filhos respeitem os pais. A palavra de Deus é regra de fé e prática para mim e para você, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é bom para mim, é bom para você. Se obedecermos, se dermos atenção, seremos bem-sucedidos. Amém, irmãos? Não estou ensinando nada novo para vocês. Mas o problema é que muitos já conhecem o que eu estou falando. E muitos não vivem o que eu estou falando. Este é o problema. Não basta saber. Anderson abriu o culto falando, né? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, a quem assemelharei? Aquele que ouve e pratica a minha palavra é como um homem que construiu a casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a chuva, veio as correntes de águas, veio as correntezas e permaneceu firme. Mas aqueles que ouvem a palavra e não praticam, é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, veio a corrente d'água e foi levado embora. Não basta apenas ouvir, mas precisamos praticar esta palavra, irmãos. É preciso que fé seja gerada em nossos corações para manter as nossas famílias de pé. Precisamos da palavra, precisamos nos santificar, precisamos permitir que a fé em nossos corações seja fortalecida cada dia no Senhor. A gente vive um tempo em que a pergunta de Jesus nunca foi tão atual, né? Jesus perguntou assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá fé na terra? Ele fez essa pergunta. Lá fora é comum, é natural as pessoas não terem essa fé, porque elas não têm contato com a palavra de Deus, elas não conhecem Jesus. Mas se eu e você conhecem Jesus, a fé já está nos nossos corações. Nós conhecemos e recebemos Jesus pela fé. Só que a fé não para apenas em conhecer Jesus. Essa fé continua operando em nós. Essa fé que faz com que eu e você desfrute da graça de Deus. Essa fé que faz com que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas. E a gente tome posse de tudo aquilo que a palavra de Deus revela a nosso respeito. Ontem a gente estava evangelizando e o Júnior viu ao longe, assim, num corredor, e disse: aquilo é um braço? Aí eu olhei de longe assim e falei: não, parece uma sacola. Aí eu olhei direito assim, eu falei: parece que estou vendo uma perna. Aí ele falou: você está vendo uma perna, estou vendo um braço, acho que é uma pessoa mesmo.
E fomos até aquela pessoa, a gente só tinha visto um pedacinho do braço, um pedacinho da perna, assim, só assim um pouquinho da roupa, né? Mas era o Senhor nos levando até aquele lugar. E a gente chegou lá, tinha duas senhoras. Uma desviada, e a outra se diz cristã. E eu falei assim, olha, a gente estava ali, o Senhor nos incomodou para vir até aqui. Se Ele nos trouxe até aqui, porque Ele deseja realizar algo na vida de vocês. E elas começaram a falar, puxa, nós estamos precisando mesmo. As duas estavam enfermas. Uma tinha tido AVC, estava se recuperando, e a outra, que se diz cristã, e diz também era missionária. Quando a gente começou a conversar com ela, falar a palavra de Deus, ela interrompia, falava tanta negatividade, tanta coisa na contramão da palavra de Deus, a gente tentando firmar no que a Bíblia diz. Olha, a palavra de Deus diz isso. Ela, não, mas isso. A negatividade assim em pessoa, irmãos, ela só falava as coisas ao contrário. E eu pensei, meu pai, que tipo de fé é essa que essa pessoa tem? Ela acredita mais na doença, ela acredita mais nos sintomas, ela acredita mais nos problemas, ela acredita mais nas coisas que aconteceram lá atrás, ela acredita mais, ela fala, olha, hoje eu não vou à igreja porque eu não consigo andar até a igreja, eu não vou por isso, eu não faço por isso. Misericórdia. E assim, queridos, que muitos cristãos em nosso dia têm vivido. Muitos perderam a fé e nem perceberam. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se não tem fé, precisa voltar para a palavra, precisa voltar para a presença do Senhor, precisa debruçar aos pés do Senhor, precisa reler a palavra, precisa meditar e falar, Senhor, renova a minha vida, tira tudo que está me impedindo de seguir, tudo está me impedindo de continuar a jornada, tudo que está impedindo de chegar ao destino que o Senhor tem proposto para mim. A fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para sustentar sua casa, sua família, você precisa de fé. Você precisa acreditar no que Deus revelou para você. Você precisa acreditar no que a Bíblia diz a seu respeito. Você precisa ler a palavra de Deus com filtro, que a própria palavra, e falar assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. É como se o que você está ouvindo, a palavra é um filtro, só vai entrar o que Deus quer que você entenda e compreenda. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, mas eu já tenho uma mente pré-moldada e eu tento adequar a Bíblia à maneira que eu penso. Ao contrário, o seu pensamento tem que ser moldado ao que a Bíblia diz. É inverso. Não é você forçar a Bíblia a falar o que você quer que ela diga. Mas você precisa ouvir o que realmente ela diz. Por isso Jesus falou, o que está escrito, como você lê, como você entende, é diferente. Tem pessoas que pegam as escrituras para tentar provar aquilo que ele pensa, que ele acha, mas não é isso que eu estou falando, é você deixar que a Bíblia fale o que ela quer falar ao seu coração, só assim vai modificar. Olha, Jesus quando estava sendo tentado, Satanás falou assim, não está escrito. Satanás falou isso, irmãos, não está escrito, dará ordem aos seus anjos, eles virão ao teu socorro. Ele usou a palavra, não está escrito. Ele estava distorcendo a palavra. É assim que ele faz com muita gente. Você ouve a palavra, você diz assim, não é bem assim não, porque, sabe, a ciência diz, que meu professor de teologia, que meu professor de astrologia, que aquele irmão, você não sabe se é profeta, se é feiticeiro, o que ele é, falou e não sei o quê. Aí você já distorceu a palavra do Senhor. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra genuína de Jesus. E olha, irmãos, se você é servo de Deus, o Espírito Santo está dentro de você.
Quem esteve aqui quarta-feira aprendeu bastante coisa a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos ensina todas as coisas, ele faz saber todas as coisas, ele nos lembra tudo aquilo que Jesus ensinou. Se você não entender naquele momento, você fale com ele: ó Espírito Santo, não entendi, me explique, faça-me entender. E ele vai fazer. Quando você traz a palavra para a realidade de vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, você fala: Senhor, não está acontecendo nada do que a palavra diz, mas eu creio no que ela diz. Onde eu preciso melhorar, onde eu preciso consertar, onde estou errando. Se você falar com ele, ele vai te dizer, irmãos. Debruce-se na palavra do Senhor. Busque com seriedade a palavra do Senhor. Se dobre, encurve na presença dele. Tenha intimidade com ele, fale com Deus. É tudo junto. Quando você está orando, você lembra da palavra que Deus falou para você. Quando você está lendo a palavra, Deus está falando contigo. Você está orando, se orar e falar com Deus. Quando você está lendo a Bíblia, você já está em oração, porque Deus está falando contigo, sim ou não? Quantas vezes nós dobramos diante do Senhor, começamos a orar, e Deus faz você lembrar tantas passagens. E aquela palavra vai vindo na sua mente, você vai lembrando, Deus... Aí Deus vai falando, você vai lembrando, Deus vai falando, você vai lembrando aquela coisa, e você vai sendo alimentado ali pelo mover do Espírito de Deus. A fé é algo que Deus produz no nosso espírito. Para ser produzido em nosso espírito, você precisa ouvi-la. Ouvir, 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 ouvir. Deixar Deus falar. Ouvir em atitude de oração: ó Senhor, fale ao meu interior. Senhor, fala ao meu coração. Senhor, fala, que teu servo ouve. Fala comigo. Antigamente tinha um cântico, o pastor Celso às vezes cantava também: fale comigo agora, né? Senhor, fale comigo. E é mesmo. Quando você pede a Deus para falar o seu coração, Ele fala. E Josué, irmãos, ele estava lembrando, né? Então Moisés morreu, ele dá continuidade, ele começa a conquistar as terras, e haviam 7 povos ali. Ele enfrentou os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, tudo terminando com eus, né? E venceu todos. Só que esses povos, eles serviam a deuses estranhos, que naquela época cada nação tinha o seu deus, ou tinha seu panteão de deuses. Então, quando havia um confronto entre uma nação e outra, na verdade dizia assim: olha, o meu Deus é mais forte que o seu. Então, quando Josué enfrenta aqueles povos, quando ele enfrentou o faraó no Egito, quantos deuses ele derrubou lá com as 10 pragas? Era no que eles criam. Agora ele está enfrentando esses povos aqui, está dizendo: olha, eu estou enfrentando essa nação, mas na verdade eu estou destruindo essa entidade, estou destruindo essa potestade, estou destruindo esse ser que opera nessa região, estou derrubando este principado, essa potestade. Então entenda uma coisa: nós estamos numa batalha. E o livro de Efésios vai dizer assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra seres espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. É contra eles que nós lutamos. São esses os espíritos malignos que têm atuado contra a igreja, têm atuado contra as famílias, e nós não estamos contra homem nem contra sangue, mas são contra esses seres espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. E Josué enfrentou e venceu, porque ele tinha a fórmula, que era a promessa de Deus, a direção de Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a voz do Senhor. É assim que sua família vai ser abençoada. É assim que você vai ter uma família dos padrões da palavra de Deus. No início eu falei que alguns problemas têm entrado em muitas famílias, inclusive famílias cristãs, né?
Mas, irmãos, esses demônios que têm levantado contra a sua família, esses seres malignos que têm levantado contra a sua família, eles vão cair por terra em o nome de Jesus. Mas para que eles caiam por terra em o nome de Jesus, você precisa se posicionar. Você precisa entender quem é você neste contexto. Josué falou: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês? Josué está falando: olha, quem fez a diferença na minha vida foi Deus operando na minha vida, na minha história, na minha família. Mas eu decidi servir este Deus. E eu continuo querendo servir este Deus, eu vou permanecer servindo. Irmãos, quando o povo estava no Egito ainda, Deus falou para Moisés, falou para que Moisés falasse para Faraó assim: ó, deixa ir o meu povo para me servir no deserto. Isso está em Êxodo 7,16. Mas em Êxodo 8,1 ele fala assim: deixa aí o meu povo para me servir. No 9,1 Deus fala com ele: deixa aí o meu povo para me servir. No 9,13, deixa aí o meu povo para me servir. No 10,3, deixa o meu povo ir para me servir, ou seja, deixa meu povo sair do Egito para me adorar. Então, Josué aqui está no mesmo princípio. Eu cheguei até aqui porque eu deixei tudo, eu saí do Egito para servir o Senhor, estou servindo e vou continuar servindo, e vocês precisam tomar uma decisão, porque eu já decidi. Se você quer ter uma família abençoada, o Senhor precisa estar no lugar correto. Ele precisa ser o Senhor da sua casa. Ele precisa ser o seu Senhor. Ele precisa ser o Senhor da sua família, porque se não for, você vai ser frustrado nesta batalha. Porque quando Josué estava preparando para sair, para lutar contra os povos estranhos, o Senhor apareceu, o anjo do Senhor apareceu, ele falou: quem és tu? E ele falou: eu sou o Senhor dos exércitos de Israel. Ou seja, eu vou estar liderando esta batalha, eu vou estar à frente, eu vou conduzir o povo de Israel, ele vai ser vencedor, porque eu estarei à frente. Nesta noite quero dizer para você, irmão e irmã, o Senhor dos exércitos de Israel, o Senhor dos exércitos de Betel está levantado, está de pé para lutar contra as hostes espirituais da maldade, para te dar vitória. Receba isto, pare de declarar maldição sobre a sua vida. Ah, meu marido não muda, minha mulher não muda, é isso, a minha vida está assim há 50 anos, não mudou. Irmãos, pare em nome de Jesus, comece a declarar o contrário, comece a dizer: o Senhor é o meu Senhor, é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha família, Ele está à frente, Ele está operando, Ele é o general da batalha, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele é o vencedor, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele venceu a morte, Ele venceu a tribulação, Ele venceu a religião, Ele venceu tudo. Ele está do nosso lado, Ele está à frente, Ele que garante a vitória para você e para mim. Se posicione diante de Deus, irmãos. Qual é o seu problema? Qual o problema que a sua família está enfrentando hoje? Está difícil para você? Para você é impossível de resolver? Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que não é possível para o homem, é possível para Deus. O homem pode falar que não tem jeito, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Ele é aquele que faz cessar a tempestade. Ele é aquele que faz o sol parar, como parou para Josué numa batalha. O sol parou, irmãos, para que ele continuasse lutando e vencer a batalha. O nosso Deus para, inclusive, a natureza, para te dar vitória. Ele tem autoridade sobre o mar, Ele tem autoridade sobre a tempestade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, bem baixinho. Ele tem autoridade sobre a enfermidade e sobre a doença. Ele tem poder sobre a enfermidade e sobre a doença. De novo, Ele tem poder sobre a enfermidade e sobre a doença.
Não confie apenas nos homens. Às vezes a gente coloca o homem aqui, mas Deus, a gente deixa aqui. Mas deixa eu falar para você, Ele é o Senhor. Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Ele é o Yahvé Jireh, o Deus da providência. Ele é o Deus que, operando, ninguém pode impedir. Todo poder, toda autoridade está no nome dEle. Se você colocar ele no lugar certo, se você honrá-lo, se você colocar na posição correta, todas essas lutas que você está enfrentando vai cair por terra, porque Ele é quem garante a vitória. Quando você sair daqui, não declare mais derrotas. Coloque diante do Senhor. Fala com o Senhor: Senhor, eu sei que Tu és o general. Eu sei que Tu és o médico dos médicos. Eu sei que Tu és o justo juiz. Eu sei que Tu és o meu advogado. Eu sei que eu não tenho resposta, mas Tu tens a resposta para mim. Eu não sei para onde vou, mas Tu tens a direção. O mar está revolto, mas se ele estiver no barco, a tempestade vai cessar, porque quando ele fala basta, quando ele fala chega, tudo volta ao normal. Jesus precisa fazer parte da sua história. E para você que ainda não é cristão, ainda não é crente, o que vai fazer diferença na sua vida é você receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua vida, tudo que você já passou Ele conhece. Eu sempre falo, Ele conhece seu passado, Ele conhece seu presente, Ele conhece o seu futuro. O que você viveu lá atrás, deixa para lá, porque Jesus quer te dar algo novo hoje, agora. Ele pode transformar a história da sua vida agora, neste momento, porque Ele é Deus. Jesus é Deus, é o Senhor dos senhores, Ele é o vencedor. Que sua família seja abençoada poderosamente por este Deus, que criou a família, que instituiu a família, e mais do que isso, Ele sustenta, Ele guarda, Ele livra, Ele guarda, Ele livra, Ele protege. Ele sabe o que você está sentindo, Ele conhece a sua dor, mas toda vez que você declara contra ou o inverso do que a palavra de Deus diz, eu tenho falado muito isso com o Júnior, porque quando a gente declara a palavra de Deus, a gente está sendo obediente ao que a palavra de Deus diz. Tudo bem, certo? Mas quando você declara ou crê ao contrário do que a Bíblia diz, sabe o que acontece? Você dá munição para o adversário. Você consegue entender isso? Assim como neste mundo, irmãos, nós temos leis. Por exemplo, na física tem a lei da gravidade, né? Se a gente largar esse microfone aqui, vou largar rapidinho. Não, né, Daniel? O que vai acontecer? Vai cair, irmãos. Isso é uma lei. É a lei da gravidade. No mundo espiritual também tem leis. Você conhecendo as leis ou não, elas vão continuar existindo. Mas quando você viola determinadas leis no mundo espiritual, você se torna vulnerável aos seres da maldade que estão operando. Existem os anjos do Senhor, mas também existem os demônios, os anjos do mal. E eles são legalistas, eles conhecem a palavra também. Então, se o crente declarar algo que não está de acordo com a palavra de Deus, até brincando, ele vai, é aí que eu vou entrar, deu mole. E às vezes a gente nem percebe que nas nossas brincadeiras a gente está dando abertura para o mal operar. E a gente precisa ficar atento ao que a gente fala. Jesus falou isso, olha, cuidado com as palavras vãs que saem de seus lábios.
porque você vai dar conta disso. Então, se a palavra de Deus revela para você que você é vencedor, irmãos. Se a palavra de Deus declara que em Cristo Jesus você é abençoado, você é abençoado. O que eu e você precisa fazer é permitir que o Espírito Santo vá renovando a nossa mente, para que a gente comece a pensar em conformidade com a palavra de Deus. São princípios espirituais. Então, no seu lar, na sua casa, vigie as suas declarações, vigie as palavras, até as brincadeiras, porque você pode estar permitindo que no mundo espiritual as coisas estejam a seu favor ou estejam desfavorável de acordo com o que você fala. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Vocês estão entendendo mesmo? Amém. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de orar por você, por sua família, por sua casa. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua casa, na sua família, mas eu sei que Deus está interessado em te ajudar. O próprio Deus que te ama mesmo, Ele deseja te ajudar. Ele tem poder para te fortalecer, Ele tem poder para te encorajar, Ele tem poder para fazer com que seu marido se renda aos pés dele, Ele tem poder para curar, Ele tem poder, irmãos. De repente você está carregando esta dor sozinho, mas hoje você está aqui na casa de Deus, você está diante do Senhor Todo-Poderoso, que ama você, que ama a sua casa, que ama a sua família, e hoje você pode chegar diante dele. Seja objetivo, apresente a ele, fala: Senhor, meu problema é este, minha dificuldade é esta, mas eu gostaria que você desse um passo de fé. A gente já está terminando. Enquanto o Ministério de Louvor estará entoando o cântico de adoração, você pode levantar-se do seu lugar e vir aqui no altar de Deus e apresentar a Ele a sua necessidade, crendo que Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. Deus já está cuidando, mas Ele espera que você se posicione diante dEle. Pode vir, que nós estaremos orando por vocês.